Agora, quais as causas, Fabiano, das obsessões? Elas são múltiplas? Elas são múltiplas. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Médiuns, capítulo 23, explica a origem, a gênese das obsessões. Assim como as condições orgânicas deficientes fazem um organismo ficar vulnerável e suscetível às doenças, são fatores morais, a fragilidade moral, as nossas dificuldades morais é que nos tornam vulneráveis a esse tipo de enfermidade, que é o transtorno obsessivo. Então, na gênese, na causa da ocorrência da obsessão, existem as questões morais, um estado de desequilíbrio da pessoa. Esse desequilíbrio pode ser mental, pode ser emocional, pode ser familiar, como um fator predisponente, mas, conforme Allan Kardec nos explica, existe a questão da relação de vidas anteriores. Então, onde existir uma obsessão grave, um processo bastante grave, além dessas questões morais, também existem os dramas multisseculares, situações traumáticas, conflitantes, homicídios, suicídios, destruições familiares, destruições pessoais, competições, rivalidades, inimizades que precisam ser restabelecidas, precisam ser recuperadas. Enquanto não houver o perdão recíproco, essa questão fica pendente. E mesmo a reencarnação não nos deixa totalmente ocultos das nossas responsabilidades, isentos. Então, muitas das obsessões têm como causa uma perseguição de um antigo adversário, de um antigo inimigo, de uma pessoa, agora em estado sem corpo de carne, por isso chamado desencarnado, mas ainda assim uma pessoa com toda a sua individualidade, cobrando e se dedicando a uma tarefa de vingança, de reparação através das vias da destruição. Os vícios, por exemplo, uma pessoa começa a beber, começa a ter o hábito da bebida, há a possibilidade de se instalar-se um processo obsessivo em virtude disso? Conforme Allan Kardec explica, essas questões morais, a nossa insuficiência moral, predispõem ao problema da obsessão. Então, a dependência química, a dependência pelo jogo, a compulsão sexual, as viciações das mais variadas formas, os apetites exacerbados, eles são uma porta de entrada para que se instale um processo pela questão da afinidade. Hoje, no século XXI, é muito mais fácil compreender isso, porque nós a ciência já estuda os diversos tipos de ondas, né? Ondas de rádio, ondas hertzianas, as ondas de radiofrequência, que são as do celular, as ondas eletromagnéticas, e até a onda do pensamento, ela é estudada, isso haja vista uma série de equipamentos chamados da psicotrônica, onde eletrodos na cabeça da pessoa e até de animais fazem um comando de instrumentos pelo programa de computador que aprende aquela determinada frequência de onda e um movimento específico. Então, por uma questão de similitude de ondas, é como fazer uma analogia tosca, mas interessante. Um celular, você liga para uma pessoa, naquele comprimento de ondas, vai ser especificamente o celular daquela pessoa, se ela atender, se estabelece uma comunicação. Dessa mesma maneira, acontecem as viciações. Se uma pessoa começa numa viciação, ela estabelece uma comunicação e aquela comunicação forma uma linha de pensamentos recíprocos que se sustentam mutuamente. Nós conversamos sobre as causas. Agora vamos ver como é que a obsessão começa a se instalar, aprofundando um pouco mais isso que você está nos colocando com essa metáfora. Olha, imaginemos o seguinte, em vidas passadas, nós tivemos personalidade diferente, sexo diferente, eu posso ter vindo como uma mulher, você pode ter vindo como um homem, e países diferentes, não é isso? E como um espírito vingativo, alguém que está buscando uma reparação, uma cobrança, esses espíritos inclusive se intitulam braços vingadores, como eles conseguem nos localizar em outro país, com outra personalidade, com outra língua? É porque no nosso coração ainda existe mágoa, ainda existe um ressentimento no inconsciente. E isso faz com que haja... É o nosso pensamento quem localiza aquele espírito e faz com que ele se aproxime, não o contrário, ele não fica no planeta inteiro nos buscando.
uma identificação de responsabilidades que faz com que isso ocorra. Os mentores espirituais, André Luiz, no livro Missionários da Luz, Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, e outras obras importantes, nos explicam que o próprio pensamento daquele espírito, aquelas ondas mentais bombardeando o cérebro da pessoa, começa a levar a desequilíbrios na neuroquímica cerebral, nos neurotransmissores cerebrais. A medicina ela estuda os diversos desequilíbrios de neurotransmissores nas variadas doenças. Então, assim como existe uma predisposição genética, o pensamento daquele perseguidor também leva a todo esse desequilíbrio na química cerebral e começam a acontecer processos altamente perturbadores que têm como consequência agravamento de doenças psíquicas, doenças psiquiátricas, a problemas orgânicos como Allan Kardec havia já estabelecido e explicado no século XIX. Doutor Fabiano, as mentes, elas se influenciam. E nós todos somos espíritos no frigir dos ovos, né? Uns estão encarnados com o corpo físico e outros desencarnados. Então, a obsessão é sempre um processo de um desencarnado, um espírito, sobre uma pessoa, sobre um encarnado? Ou pode haver também uma influência entre um encarnado e um desencarnado? Ou seja, o encarnado influenciando o desencarnado maleficamente? Bem, o corpo de carne não altera em absolutamente nada. Nossa individualidade, nossos sentimentos, emoções, mágoas, amores, em absolutamente nada. Então, assim como existem pessoas sem o corpo físico que sentem mágoa e ressentimento para conosco por erros e equívocos cometidos em vidas pretéritas, da mesma forma, essas mágoas podem estar conosco. Nós não nos recordamos por causa da influência do cérebro físico, mas essas informações estão no inconsciente. Então, muitas pessoas, porque ainda guardam no inconsciente, têm uma sensação nociva, mas não conseguem especificar de onde vem essa sensação nociva, estabelecem um assédio persistente, definição de obsessão, para seus antigos adversários, para outra pessoa que foi prejudicada, uma mágoa, um ressentimento. E essa é uma das alavancas do fenômeno de obsessão. Nós, encarnados, é que cultivamos, embora não estejam nas regiões não acessíveis no consciente, que são as regiões do inconsciente, um ressentimento de alguém. E essa é a influência de quem está no corpo físico para quem está no corpo espiritual. Por isso que nós falamos que esses espíritos nos localizam e se aproximam por afinidade magnética, por uma espécie de imantação, como fala André Luiz. Mas é importante compreender que a obsessão, Allan Kardec explica isso em O Evangelho, ela tem muitos matizes, vai desde uma leve perturbação moral até uma grave influenciação orgânica e mental, com consequência, inclusive, no equilíbrio orgânico. Na última colocação de Allan Kardec, no último item da última página do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec explica que, em alguns casos, em muitos casos, é preciso acompanhamento médico simultâneo e consecutivo a um processo de obsessão prolongado, por causa dos efeitos físicos dessa perseguição recíproca. E pode haver perseguição entre encarnados? Isso a gente vê todos os dias, né? Pessoas que são obsessivas por outras. Desencarnados também? Também, da mesma forma, porque a ausência do corpo de carne não altera o ressentimento. Será uma outra questão que vai fazer com que aquele ressentimento seja transformado. Você está falando de ressentimentos, mágoas, enfim. É muito difícil nós passarmos a nossa vida sem magoarmos alguém. É difícil. Muitas vezes a gente nem deseja isso e acaba estabelecendo esse processo. Como nós podemos nos manter em equilíbrio, mesmo diante de alguns desafetos? Não existe fórmula mais perfeita do que a ensinada por Jesus, de amarmos uns aos outros, perdoarmos os nossos adversários, fazermos o bem para aqueles que nos querem o mal. Esse é o tratamento preventivo do drama da obsessão.